Olá! A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. O objeto de conhecimento que será tratado, que eu estarei tecendo considerações a vocês ao longo desta videoaula, trata a respeito da cultura material e da cultura imaterial. Você já ouviu essas duas nomenclaturas, esses dois termos, que eu posso, inclusive, adiantar que são particularidades quando nós levamos em consideração a cultura no sentido abrangente. Tratar da cultura é tratar uma diversidade de informações e nós teremos não só essa videoaula, mas teremos outras oportunidades em que a cultura ela será o nosso objeto de conhecimento. E para começar, vamos visualizar algumas informações, começando pela cultura material. Vocês podem observar, nós temos uma definição que afirma que cultura material refere-se aos bens físicos e concretos produzidos por uma sociedade. São objetos que expressam valores culturais, hábitos e modos de vida. Quais são essas características? Aliás, quais as características da cultura material? Ela é tangível porque nós podemos ver, tocar, usar, porque foi produzida historicamente pelas sociedades e reflete técnicas, estilos de vida e padrões econômicos. Como exemplos, nós temos a arquitetura, e aí, visualmente, nós temos uma imagem que mostra o Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro como um exemplo de cultura material, mas também como exemplos nós temos as vestimentas típicas, e ferramentas, obras de arte, utensílios domésticos, dentre outros que aqui poderiam ser mencionados. Então, está muito fácil, cultura material. Se é algo material, é algo palpável, é algo que tem a sua existencialidade, é algo que, no caso, é concreto. E também precisamos levar em consideração que, como nós estamos tratando de cultura, então, a cultura material, ela sim irá refletir as características, o modo de vida, as tradições, as crenças de uma determinada sociedade. Como eu sempre menciono nas videoaulas em que esse objeto de conhecimento ele é tratado. Tudo aquilo que é cultural reflete a identidade de uma determinada sociedade, de uma comunidade, de um povo, enfim, da organização social que for. Agora nós vamos abordar a questão da cultura imaterial. Vamos visualizar em tela as informações. Vocês podem perceber, também temos uma imagem e temos dois homens no cenário de uma praia e eles estão o quê? Jogando capoeira. Ao lado nós temos a definição, as características e exemplos da cultura imaterial, que é o conjunto de práticas, expressões, conhecimentos e saberes transmitidos entre gerações e que formam a identidade de um grupo. Quais são as suas características? Quais as características da cultura imaterial? Elas são intangíveis, ou seja, não podem ser tocadas, porque simplesmente não existem materialmente, concretamente falando. São baseadas em tradições orais e simbólicas e está em constante transformação. Exemplos: a música popular, nós temos o samba, o maracatu, festas e rituais como a festa do divino, a festa do Bumba Meu Boi e etc, etc. Ou seja, a cultura imaterial, ela tem a sua abstração.
Claro, ela se identifica com um povo, com uma sociedade, uma comunidade, ela delineia, ela também contribui no que diz respeito ao entendimento da organização, dos hábitos, dos costumes de uma determinada sociedade, de um agrupamento de pessoas. Ou seja, a exemplo da cultura material, a cultura imaterial, ela também está associada à identidade das pessoas, dos indivíduos. Mas, em certa medida, a cultura imaterial ela está suscetível a mudanças e também a transformações com o decorrer do tempo. Bastante simples esse nosso objeto de conhecimento e nós vamos finalizar a nossa videoaula apresentando esse quadro que acaba resumindo essas distinções entre a cultura material e a cultura imaterial, conforme vocês estão visualizando. Então vamos aqui no aspecto natureza. A cultura material, ela é tangível porque ela existe, ela é concreta, logo ela é física, diferente da cultura imaterial, que é intangível, porque ela é simbólica. Exemplos de cultura material: objetos, construções, vestimentas. Exemplos de cultura imaterial: músicas, danças, crenças, tradições. No que tange à preservação, ou seja, a manutenção desses aspectos culturais. Na cultura material, nós temos os museus, as restaurações, os tombamentos de prédios, de casas, enfim, de edificações, no que diz respeito à preservação daquela história. Na cultura imaterial, nós temos o registro oral, o ensino, a transmissão social, ou seja, aquilo que é reproduzido através da educação de um indivíduo para outro indivíduo. No que tange à transformação, ou seja, as mudanças desse tipo de cultura, a cultura material, ela é mais lenta, mas ela não deixa de ocorrer. E como eu ponderei agora há pouco, a cultura imaterial ela é muito mais suscetível de ser modificada, então ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais mutável. E por fim, o valor cultural. Na cultura material, representa contextos históricos e sociais, e a cultura imaterial expressa identidade e memória coletiva. Nesta videoaula, você aprendeu a respeito da cultura material e imaterial. E eu peço que você acompanhe o próximo vídeo. Eu tenho uma atividade para resolver junto com vocês e para consolidar o seu aprendizado a respeito deste objeto de conhecimento. No Enem de 2013, teve essa questão. A gastronomia típica de determinadas regiões do Brasil configura-se como parte de sua cultura e revela os hábitos e os valores de um grupo. Os pratos típicos podem ser considerados bens culturais representativos. Com base no texto, a gastronomia regional brasileira é classificada como: letra A, patrimônio natural; B, cultura material; C, cultura de massa; D, patrimônio imaterial; e letra E, identidade étnica. Então prestem bem atenção. O Brasil ele é um país rico no que diz respeito a essas questões culturais. Por quê? O nosso país, territorialmente, ele está dividido em 5 regiões e cada região acaba expressando uma cultura. E até mesmo de um estado para um outro estado, nós vamos identificar, obviamente, as variações culturais. Acaba constituindo, digamos assim, uma riqueza cultural existente no nosso país. E como o enunciado da questão pondera, existe a questão da gastronomia, os pratos típicos, ou seja, o que é comum, por exemplo, na culinária da região norte? O que é comum
o que é comum na culinária do sul brasileiro, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, nós vamos identificar sim as mudanças. Feitas essas considerações, vamos visualizar qual a alternativa correta está expressa na letra D, patrimônio imaterial. Acaba, digamos assim, sendo a resposta adequada diante do texto que nós estamos visualizando, aliás, o enunciado da questão. Vamos avançar para a próxima? Vamos visualizar e acompanhem com bastante atenção a leitura. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, além de suas construções coloniais, é conhecida pela festa do Divino e pelos saberes tradicionais de seus moradores. O reconhecimento dessas expressões culturais como patrimônio é essencial para preservar a identidade coletiva. Vamos no comando da questão. A distinção entre cultura material e imaterial pode ser observada respectivamente nos elementos. Letra A, festas religiosas e técnicas de pesca artesanal. Letra B, saberes populares e igrejas históricas. C, construções antigas e práticas culturais como festas e danças. D, linguagem regional e culinária tradicional. E letra E, celebrações populares e práticas agrícolas, ou seja, você precisa identificar em qual dessas assertivas nós temos primeiro um exemplo de cultura material e em seguida de cultura imaterial, porque no enunciado da questão ele cita já as duas coisas. Quando se pondera as construções coloniais existentes na cidade de Paraty, já está mencionando um exemplo de cultura material. Quando o enunciado da questão ele cita a festa do Divino, já está citando um exemplo, uma manifestação cultural, e essa manifestação é de uma cultura imaterial. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está bem fácil, bem simples. Está expressa na letra C. Construções antigas, que no caso é a cultura material, e práticas culturais como festas e danças, como exemplo de cultura imaterial, como mencionei agora há pouco a todos vocês. Questões bem simples para o seu aprendizado. E não deixe de acessar a nossa plataforma. Consulte os materiais que estão lá disponíveis para você. Um forte abraço e até a próxima videoaula.